Nós vamos iniciar agora o nosso seminário de biologia, cujo tema é tecido muscular. O grupo é composto pelos alunos Caian de Brito, Luiz de Lúcia e Vander Lemos, da turma 712, sendo orientados pela professora Lilian Carla. O grupo tratará dos seguintes subtópicos: 1. Tecido muscular estriado esquelético, que será falado por mim, Vander. 2. Tecido muscular estriado cardíaco, que será falado pelo Caian. E 3. Tecido muscular não estriado. Bom, começando por mim, o tecido muscular estriado esquelético. Uma das principais características do tecido muscular em si é a presença das suas células alongadas e a capacidade de contração das mesmas. Eles também constituem a maior parte da musculatura do corpo dos animais vertebrados. Esse tecido, por ele ser praticamente preso ao osso, isso permite a sua movimentação ou contração voluntária, ou seja, da nossa vontade. Uma fibra muscular, ela pode medir vários centímetros de comprimento por até 50 milímetros de espessura. Pode ser considerada tão grande porque esse tecido ele acaba recobrindo totalmente o nosso esqueleto. Células. O tecido estriado esquelético, ele apresenta células longas e com muitos núcleos. As suas células apresentam o que nós podemos chamar de estriações transversais, que significa termos uma fibra na mesma direção que a outra, sem se embolarem, como a gente pode ver aqui no slide. Essa estriação, ela é formada pela alternância entre uma faixa clara e uma faixa escura. Podemos chamar essa faixa escura de banda A. Ela apresenta os seus filamentos contráteis finos, que é a actina, e espessos, que é a miosina. Já a faixa clara, ela acaba recebendo o nome de banda I e apresenta apenas filamentos contráteis finos, a actina. E se nós repararmos na imagem de baixo, no centro de cada banda I aparece uma linha mais escura. Chamamos essa linha de linha Z. O intervalo entre duas linhas Z consecutivas, ele constitui no que chamamos de miômetro ou sarcômero. Contração muscular. Na contração, o sarcômero, que é o intervalo entre duas linhas Z consecutivas, ele encurta e as moléculas de miosina, elas meio que encostam nas linhas Z. Nesse caso, a estriação mais comum, ela se modifica momentaneamente, voltando a seu estado normal de relaxamento depois de algum tempo. As linhas Z, elas constituem um ponto onde se originam os filamentos de actina. Os filamentos de miosina, eles ficam intercalados com os de actina. Nota-se que de ambos os lados dos filamentos de miosina existe um pequeno espaço, e essa é a conformação, quando a célula muscular está relaxada. Na contração muscular, os miofilamentos, a actina e a miosina, elas não diminuem de tamanho, mas os sarcômeros eles acabam ficando mais curtos e toda a célula muscular se contrai também. O encurtamento dos sarcômeros ele acontece por causa do deslizamento dos miofilamentos finos sobre os grossos, ou seja, a banda I ela diminui de tamanho, pois os filamentos de actina deslizam sobre os de miosina, e esses filamentos penetram na banda A e com isso eles reduzem a largura da banda H. Fontes de energia para a contração. Basicamente, são 4 fontes de energia que trabalham no músculo no momento da contração: a reserva de ATP, reserva de fosfocreatina, fermentação láctea e respiração aeróbia. Todo esse processo de fornecimento de energia ele é contínuo, porque um começa antes do outro acabar. A reserva de ATP é a primeira a ser utilizada no processo, mas só é capaz de fornecer energia em uma atividade muscular intensa de 1 a 2 segundos. Como o processo é contínuo, antes da reserva de ATP acabar, a reserva de fosfocreatina é acionada. Ela é sintetizada a partir da creatina e do ATP,
e nos momentos de repouso do músculo chega a ser 5 vezes maior que a reserva de ATP. Essas duas fontes de energia, elas são um suprimento imediato de energia para a contração muscular. São suficientes para esforços de no máximo 6 a 8 segundos e são anaeróbias, ou seja, não dependem da respiração. Se o trabalho muscular ele continuar, o corpo vai recorrer a outras fontes de energia. O próximo suprimento que será acionado vai ser o glicogênio, o que é convertido em glicose, a qual é degradada pela fermentação láctea, formando o lactato, que ele vai chegar no fígado e é convertido em glicose novamente. O glicogênio ele é usado para exercícios de 1 a 2 minutos. Então, à medida que esses sistemas respiratórios vão sendo ativados, o músculo recebe maior quantidade de oxigênio, iniciando assim a obtenção de ATP pela respiração aeróbia, em que a glicose é decomposta em dióxido de carbono e água. Dessa forma, conforme a reserva de glicogênio acaba, a degradação aeróbia dos ácidos graxos assume o comando. Esse tipo de energia ele é utilizado, por exemplo, em corridas de longas distâncias. Tecido muscular estriado cardíaco. Algumas características dele é que o músculo cardíaco ele é constituído por células alongadas e ramificadas, que são unidas pelos discos. Do lado esquerdo aqui a gente tem uma imagem de uma retratação de um coração do lado interno. E abaixo dele a gente tem o músculo estriado cardíaco. E também a gente pode ver aqui a localização do núcleo e a localização do disco intercalar. A gente pode ver que existem vários núcleos pelo músculo e também vários discos intercalar. E a gente vai entender agora um pouco o que é esse disco intercalar. Eles são fibras onduladas localizadas na musculatura do coração, que tem a função de separar células adjacentes em fibras no músculo do coração, de modo que essa separação é importante para o coração. Ou seja, os discos intercalares ele tem uma função muito importante dentro do tecido muscular estriado cardíaco. Por quê? Porque ele tem simplesmente a função de separar células adjacentes em fibras no músculo do coração. E o que seria isso, resumindo assim, o que seria isso mais direto? Ele tem a função de separar as células para que não criem um caos ali dentro do tecido e acabam todos se chocando e tudo vai virar uma bagunça e não vai conseguir exercer as atividades que daqui a pouco vamos falar mais do coração. Então, é de tamanha importância que esses discos intercalares estejam posicionados no lugar certo, com uma certa distância um do outro, para que haja essa separação das células adjacentes, transformando ela em fibras no músculo do coração. Então, essa separação é muito importante para o coração. E agora, falando sobre as atividades, o coração ele possui uma contração forte, rápida, contínua e involuntária. A contração forte seria os batimentos do coração, e às vezes a gente sente alguma dor, a gente acha que é infarto, mas essa é uma contração forte, nada tão arriscado, a não ser que tenha realmente algum problema cardíaco na pessoa, mas às vezes é só uma contração forte. Rápida porque, como a gente pode sentir, apenas tocando ao peito do lado esquerdo, a gente pode sentir que ela é rápida e contínua, ou seja, ela não para, e se parar, aí é problema. E involuntária por quê? Porque a gente não tem controle sobre os batimentos do nosso coração, a gente não tem controle sobre o nosso coração. Então a gente não pode mandar ele parar, bater mais rápido, bater mais devagar. Ou seja, em momentos de adrenalina ele vai bater mais forte e a gente não tem controle sobre isso. Em momentos de ansiedade, ele vai bater mais forte, a gente não tem controle sobre isso. E não temos como absorver controle do coração. Falando um pouco sobre célula, quase metade do volume celular é ocupado por mitocôndrias. E, assim, não é muito, uma pequena parte do volume celular é ocupado por mitocôndrias, mas ainda assim é de tamanha importância. Por quê? Porque isso vai refletir a dependência do metabolismo aeróbico. Lembrando, o metabolismo aeróbico é a produção de energia sem a necessidade do oxigênio.
E o ATP, que vai ser uma necessidade contínua, que vai refletir diretamente ou diretamente da ocupação das mitocôndrias. O ATP é o armazenamento da energia. Ou seja, a célula vai ser basicamente formada por isso. Ela vai depender de tudo isso para que ela aconteça da forma básica, da melhor forma, para que o coração ele haja também na melhor forma. Bom, eu vou dar continuidade ao assunto e eu fiquei responsável pelo subtópico de tecido muscular não estriado, ou liso. Características. Uma das características principais do tecido muscular não estriado é a contração involuntária e células alongadas, e está bastante presente no nosso sistema digestório. O porquê se chama músculo liso é por não apresentar estrias transversais, que parece bem lógico, não? Essas estrias, a ausência dela ocorre porque os filamentos de actina e miosina não se organizam seguindo o mesmo padrão apresentado pelas outras células musculares. Células. É, as células do tecido muscular liso têm um formato fusiforme, que é como na maioria das folhas, que são achatadas nas pontas e no meio tem como se fosse uma barriguinha um pouco mais grossa. E falando mais sobre cada célula do tecido muscular liso, são envolvidas por um revestimento constituído por uma rede de filamentos de proteína chamada de endomísio. Esse tipo de musculatura, que vale ressaltar, não apresenta perimísio, que é um envoltório interno constituído de tecido conjuntivo rico em fibras colágenas, e nem o epimísio, que é um outro envoltório, só que resistente de tecido conjuntivo, que é rico em fibras colágenas, que recobre todo o músculo. Esses dois não têm, o perimísio e o epimísio, só o endomísio. Tração muscular. O músculo liso, assim como o músculo estriado cardíaco, apresenta movimentos involuntários e age no organismo de diversas formas. A contração é involuntária porque depende do sistema nervoso. É o sistema nervoso que manda a ação sem precisar ter uma verificação nossa mesmo, sem ter um reconhecimento nosso. Como, por exemplo, o sistema nervoso pode dizer, olha, aqui está frio, desliga o ar-condicionado. Aí a gente decide desligar ou não. Nesse caso, não. O músculo liso faz uma série de coisas benéficas ao nosso corpo, essenciais, como, por exemplo, o empurramento do alimento ao longo do tubo digestório, que seria aquele movimento de peristalse. O movimento peristáltico é responsável pelo músculo liso. O músculo liso é responsável pelo movimento peristáltico. O músculo liso também regula o fluxo de sangue para regiões do corpo através do controle do diâmetro dos vasos. Então, ele determina se abre mais o vaso sanguíneo ou diminui para a passada de sangue. Controla também a intensidade da luz que chega aos nossos olhos, por meio da regulação do diâmetro da pupila. É igual aquela história que quando a gente vê algo que a gente gosta, a pupila se dilata. Então, o músculo liso é responsável por isso. É claro que a contração é lenta, porque ao contrário das fibras esqueléticas e cardíacas, as fibras lisas não apresentam um sistema de túbulos transversais e o retículo sarcoplasmático, que seria a mesma coisa que citoplasma, é reduzido. Na fibra lisa são as vesículas e pinocitoses que controlam o fluxo de cálcio, e é o cálcio que dá a energia e a força para o movimento involuntário. E como podemos ver do lado, temos na imagem superior, um pouco mais acima, tem uma célula relaxada do músculo liso e embaixo a célula contraída do músculo liso. Então, é esse movimento que ele faz serve para o peristalse que eu citei um pouco antes. Curiosidades. Em média, 40% do peso do nosso corpo está nos músculos. Língua, um músculo forte. A língua, por incrível que pareça, é o músculo mais forte presente no nosso corpo, por conta da sua elasticidade e da sua potência. Em seguida, segue-se a panturrilha, que exerce também grande força, e o músculo maior presente no nosso corpo é os glúteos. É mais fácil ganhar músculos do que perdê-los. Em média, você, você perde 23% dos músculos
e você ganha 47% dos músculos a essa cada taxa de exercício. exercício E não exercício. exercício foi feito um teste individual e foi durante 2 meses.